gente tem que olhar lá no detalhe mesmo, né? Não dá. Fusarium é tudo igual? Não Não é. é tudo Diaporte é igual. tudo igual? Não Cada um é. tem A doença, ela começou a surgir, né, esse complexo das podridões, lá na safra 17 e 18. Uhum. O que você pode trazer pra gente, primeiro, pra gente definir o que é diaporte, né? Antes a gente chamava de anomalia, agora já não sei se é o termo mais adequado, enfim. O que de fato é e o que causa na cultura da soja. Bom, 16% resistente e o restante todo suscetível. Meu Deus, é muita coisa. Mas anomalia não é o termo certo. O Uhum. termo certo é complexo das podridões. É impactante mesmo, né? Vai Exatamente. trazer muitas informações benéficas para os produtores, no sentido de direcionamento do que escolher em regiões que têm uma pressão maior, né, da doença, quais são os materiais mais adequados para isso, né? Mas essas doenças, né, tanto diaporte quanto fusário, ela não é uma doença nova. Pois é. Ela vem lá desde a década de 80. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Antes de começar o nosso episódio, os avisos paroquiais, né? Você já está inscrito no nosso canal, já nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify. Se ainda não, fica aqui o convite, a recomendação, na verdade, para que você vá lá, siga a nossa página, deixe seus comentários, interaja com a gente, traga suas dúvidas e as suas sugestões também de convidados, que vai ser muito bom te ouvir. E eu quero também dar aqui um super agradecimento aos nossos patrocinadores desse episódio. Nós estamos aqui com a Brava Terra, que é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e na produção de bioinsumos voltados ao manejo sustentável de pragas agrícolas. A companhia atua com foco em controle biológico e oferece soluções baseadas em organismos vivos que ajudam a reduzir a dependência de defensivos químicos e a promover o equilíbrio dos agroecossistemas. E olha só, a Brava Terra tem no portfólio vários agentes macrobiológicos, então parasitoides e predadores de pragas. Vocês já sabem que eu sou fã desse grupo de agentes, né, e de ferramentas, então fica aqui o convite para que vocês acompanhem as redes sociais, conheçam a Brava Terra e interajam lá com o pessoal, tá bom? E está conosco também, já há algum tempo, a Agribela, que é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologias para o monitoramento de pragas, dentre outras, em vários projetos. E está aqui na descrição do episódio também os contatos da Agribela para que vocês possam acompanhar e interagir, né, com a empresa, entendendo mais sobre a sua atuação. Tá certo? Então, pausa aí, vai lá seguir a gente. E agora, voltando ao nosso episódio, eu quero apresentar meu convidado, que é o doutor, ele é doutor fresco, tá? Fresco porque faz pouco tempo que ele concluiu o doutorado. Gustavo Espíndola, que possui graduação em Engenharia Agronômica e mestrado em Agricultura e Informações Geoespaciais pela Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo, e doutorado em Produção Vegetal pela mesma instituição, com a tese desenvolvida na área de Controle e Manejo Integrado de Doenças de Plantas, intitulada Resistência Genética a Diaporte, não vou falar o nome, a espécie Diaporte Ukeri, acertei, e Fusarium Duofalcatisporum, em diferentes cultivares de soja. Atualmente ele atua como pesquisador na área de fitopatologia na Juliagro e é de lá que a gente se conhece. Gustavo, muito prazer. Obrigada por ter aceitado participar aqui desse episódio. Seja muito bem-vindo. Ok, já de antemão te agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui presente no seu podcast MIP em Dia. É uma satisfação muito grande de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento num assunto que é tão importante na cultura da sojicultura. Perfeito. Brasileira. Vamos lá, vamos corrigir aqui as minhas... o trava-línguas, né? Diaporte, Ukeri o Ikeri e Fusarium Duofalcatisporum. Exatamente. Gente, é muito mais fácil falar Dalbolus maides, Eusquistozeros,
Spodoptera frugiperna. Patógenos, elas é contagiante. Aí vai ter briga aqui. O que é melhor? O que é mais gostoso? Mas enfim, obrigada, Gustavo. Vai ser muito bom. Eu tava ansiosa, na verdade, por esse episódio e para entender mais sobre a sua tese, né? Comentei que você acabou de defender tem mês passado, um pouco mais de um mês, né? A sua tese. E é sobre um assunto bastante importante, né? Que a gente tem discutido muito. Antes da gente falar especificamente do seu trabalho, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. Até porque aqui no seu currículo, né, tem mestrado em agricultura e informações geoespaciais. O que você fez com isso? Eu trabalhei com fenotipagem por imagens. Bom, contando um pouco da minha história, né? Eu sou natural de Estrela do Sul, uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu venho de famílias de produtores rurais, então eu tive esse privilégio de nascer no berço do agro, né? Sim. E sei o quanto é desafiador. E ali eu vivi até terminar o terceiro colegial. E a partir dali eu fui para a cidade de Monte Carmelo cursar agronomia. Certo. Lá eu ingressei em 2015 na universidade e eu já queria trabalhar na linha da fitopatologia. Desde o início desde o primeiro período eu procurei o professor de fito, que era o professor Bruno Sérgio Vieira. E ali a gente começou a trabalhar com o controle biológico na cultura da cana-de-açúcar. A gente trabalhou com algumas bactérias antagonistas e fungos também, né? O tipo prático da agricultura. Sim. Que são os bacilos, as pseudomonas, tricodermas. E ali a gente trabalhou na cultura com o alvo da cana, que era o Ceratopsis paradoxa. É um fungo que ele inibe a germinação, ele apodrece o colmo da cana e aí apresenta várias falhas de germinação. Ele tem alguma relação com o que a gente está vendo hoje de murcho? Nenhuma, né? É totalmente diferente. E a partir dali eu comecei a conviver dentro de laboratório, fiz meu estágio em laboratório e ali a linha da pesquisa, ela me ganhou meu coração, eu digo assim. Foi amor à primeira vista. Que legal. E aí eu terminei, né, durante os 5 anos, eu trabalhei num laboratório, lá voltado para essa linha de pesquisa. E aí dentro da mesma universidade eu vinha passar no mestrado, que era um programa novo, um programa que é esse bem de agricultura conceitual. geoespacial. Nesse programa eu trabalhei com fenotipagens por imagens. Através das imagens obtidas por drones, a gente extraía os índices de vegetação e a gente estimava quais genótipos, né, de diferentes culturas, alface, soja, milho, quais eram mais precoces. Então, é exatamente um pouco dessa história. Sim. E aí, então, na sua dissertação, você trouxe informações sobre essa diferença de, sei lá, cultivares em relação à precocidade. Que eram mais precoces, né? Legal. Através de imagens. E aí esse processo durou de 2020 a 2022. E em 2022 eu consegui passar no processo seletivo no doutorado, aqui para Uberlândia, visto que lá no campus de Monte Carmelo não tem programa ainda de doutorado. E aí eu chegando aqui, eu conheci o professor Giuliatti, que foi meu orientador, né, de 2022 a 2026. Exatamente. Ao todo foi uma trajetória aí de 11 anos de universidade. Sim. E acaba que ela nunca sai da gente, né? Porque as contribuições são muito... né? Vira parte, falo que a universidade ela nos transforma. Perfeito, com certeza. E aí, naquele momento, muito se falava da tal da anomalia da soja. Pois é. Né? E aí a gente começou a estudar e o professor Giuliatti, ele coletou mais de 100 amostras ao longo da BR-163, ali no estado do Mato Grosso. E aí veio para Goiás, Distrito Federal e Minas. Certo. E aí a gente foi fazer a diagnose do que tinha ali naquelas amostras. Entendi. E aí foram constatados diaporte e fusário. Entendi. Calma, vamos lá. Então, primeiro, antes, porque assim, eu não vou me atrever a falar tecnicamente de causas, enfim, sobre diaporte, né? Mas a gente vê que existe até bastante conflitos no sentido de ideias do que causa, do que não causa, se é fungo, quais fungos, fator ambiental. O que você pode trazer pra gente, primeiro, pra gente definir o que é diaporte, né? Antes a gente chamava de anomalia, agora já não sei se é o termo mais adequado, enfim. O que de fato é e o que causa na cultura da soja? Bom,
O diaporte, ele não é causado por um único micro-organismo. Tá. Existem várias espécies. Uhum. Por exemplo, nós temos a espécie Diaporte sojae, que ela causa podridão do caule e das sementes. Uhum. Temos o Diaporte longícola, que causa a podridão das sementes, né? Uhum. Temos também o Diaporte aspalate, que causa o cancro. O cancro, ele nada mais é que uma necrose que ele circunda ali a haste da planta, né? Certo. E recentemente, né, diagnosticamos o Diaporte wickeri, que vem causando aí as podridões de haste, Uhum. vagens e grãos. Tá. Então, é uma doença recente. Recente. E começou uma lá em... espécie nova. Esse complexo das podridões que o pessoal fala de anomalia, que Isso. não é o termo certo. Anomalia não é o termo certo. Anomalia não é o termo certo. Uhum. O termo certo é complexo das podridões, de Tá. haste, grãos e vagens. Isso é um ponto que eu queria trazer aqui, porque ainda eu escuto, né, de fora acompanho aí essas discussões, e existem vários locais que ainda trazem como anomalia, né? Então, o termo correto, tecnicamente falando, é podridões de hastes, hastes, vagens e grãos. Podridões de complexo de podridão, Exatamente. né? De haste, vagens e grãos. E isso é causado por um complexo aí de fungos. Exatamente. Tá. E aí vem o fusário junto, Uhum. que é a nova espécie que a gente identificou, que é a Duophocatisporum. Então essa é a nova espécie que foi identificada. Espécie que foi identificada na cultura da soja, causando esse complexo das podridões. Entendi. E como é que é a atuação desses fungos? Como é que eles causam realmente a doença? O que isso impacta, né? Ok, vamos lá. O diaporte, ele apresenta duas formas. É a forma sexuada, que é causada pelos peritécios. Essa forma sexuada do diaporte, ele é responsável por contaminar a próxima safra. Ela ocorre no final do ciclo. Já a fase assexuada, que é a fomopsis, ela apresenta aqueles pequenídeos ao longo da haste da planta. Essa fase, ela ocorre a disseminação dentro do mesmo ciclo da cultura. Entendi. Então, existem essas duas diferenças. E aí, já o fusário, ele é um fungo saprófito, que ele sobrevive, né, em restos de cultura. Sim. Ele também é endofítico, que ele tem a capacidade de sobreviver ali na planta sem causar doenças. Certo. E tem a fase também dele, que é o patogênico, né? Que ele é capaz de causar danos na cultura da soja. Certo. E a partir daí, o que o fusário ele representa ele apresenta na planta, né? Ele apresenta murcha nas horas mais quentes do dia, né? Apresenta as folhas carijós, que nada mais é do que... A folha carijó é algo bem representativo, né? A folha carijó, ela apresenta as nervuras bem verdulentas, e com as margens das folhas, elas criam uma necrose, as folhas elas dobram. Esse mesmo sintoma da folha carijó, ele apresenta no diaporte, só que no diaporte ele não apresenta necrose. Ela só fica com os limbos ali, foliares mais verdulentos. Entendi. E as margens mais amareladas. Caramba. Essa é a diferença. Entendi. E apresenta a necrose ali da haste. Visto que esses dois patógenos, eles são patógenos vasculares. Eles se translocam ali via xilema da planta. Eu falo que é como uma injeção de soro na veia. Transloca pela planta toda. Não tem onde não vá. Não tem Mas, onde não e vá. esses patógenos, você comentou, né, que diaporte ele pode ficar ali e tem a sua fase que permanece na entre-safra e vai contaminar a próxima safra. A próxima safra. Ele permanece, ele fica no solo, ele fica num estado de dormência. Ele fica no solo, pra você ver tanto que a pressão do inóculo ela é grande, né? Dentro da mesma safra, ele que através do fomopsis, ele apresenta esse meio de contaminação, vamos dizer assim. E no final da safra, ele ainda apresenta a fase sexuada, que é o diaporte que apresenta os peritécios. Então, é um patógeno bem agressivo. Bem agressivo. E eles vêm na semente? Ele pode vir na semente. Tá. Mas ele é um patógeno ele é um patógeno cosmopolita. Ele ocorre em todo o ambiente de cultivo. Entendi. Em todas as regiões produtoras. E aí, vamos... Desde nacionais e internacionais. Acontece em outras localidades do globo também. Tá, e eu sou um produtor e tô escutando esse podcast e quero saber o que eu posso fazer
para evitar que eu tenha a ocorrência, né, de diaporte na área, ou melhor, identificar se eu tenho ou não. É possível fazer uma análise, sei lá, vou fazer uma análise de solo e identificar essas estruturas? É possível. É. É E aí é uma possível. forma já de prevenir ou já de ter um direcionamento em relação ao manejo, É certo? possível, sim, através da diagnose, né? Tem métodos de cultivo desses patógenos Uhum, em laboratório, onde a gente consegue fazer esse tipo de análise. O uhum, diaporte hoje, muitas das vezes, pelos produtores, eles é confundido muito com o coletrótomo, né? O uhum, diaporte, ele apresenta seus piquenídeos, que são estruturas globosas. uhum. Já os coletrótomos, eles apresentam os acérbulos, que são estruturas pretinhas também, mas ele Uma tem uma pontinha, característica assim, né? específica ali, Aham. exatamente. O mesmo acontece na cultura, no patógeno do fusário. Uhum. O fusário, muitas das vezes, ele pode ser confundido com a macrofomina. A necrose da macrofomina é uma necrose mais acinzentada. Certo. Já a necrose do fusário é uma necrose mais avermelhada, com um tom de amarronzado ali, sabe? Entendi. Então tem essa diferença. Então, são Então, muitos assim, detalhes são que muitos vão detalhes diferenciar. e é sempre, assim, relevante quando um produtor tem a dúvida, ele não tomar uma certa decisão sozinho, né? Perfeito. Tem que ter É, a ajuda do profissional, né? exatamente. Uma pessoa que já tem um conhecimento da doença, né, da Sim. diagnose. Então, isso é muito fundamental, porque hoje em dia tudo é dano, e dano gera No final das contas, é prejuízo, né? A gente prejuízo, tem que evitar ao exatamente. máximo. Tá, eu adoro gravar esses episódios, assim, que fogem um pouco não, totalmente, né? No Uhum, caso do meu domínio, eu certo. aprendo muito. E eu não tive acesso ainda à sua tese, tô Uhum, bem curiosa para depois poder ler na uhum. íntegra, né? Quando for publicada. Mas, de forma geral, você pegou diferentes cultivares, ou isso é um dos capítulos, né? Bom, esse é um dos capítulos. O Tá. que que a gente fez? Conta, antes disso, conta como foi a estrutura da sua tese, quais são os capítulos, só pra gente Uhum, saber para onde foram as direções, e aí depois você fala desse que eu acho que é bem ok. interessante. A doença, ela começou a surgir, né, esse complexo das podridões, lá na safra 17 e 18, Uhum. através da cultivar Desafio. A Era desafio. a cultivar que mais causava problemas. Uhum. Tanto é que hoje a gente mal vê falar na Desafio, né? Sim. E, e aí o que que a gente fez? Nós pegamos aqueles 100 amostras, isolamos aqueles patógenos Uhum. e testamos na cultivar Desafio. A partir dali, a gente fez uma pré-seleção daqueles patógenos, né, difusário e diaporte, aqueles Uhum. que eram os mais agressivos. Certo. E aí a gente diagnosticou, fez análise morfológica, molecular. E aí, após esse primeiro capítulo, esse primeiro passo, Esse foi o primeiro capítulo, tá? exatamente, Uhum. a gente começou a pegar diferentes genótipos da cultivar, da UFO, né? São Uhum. cultivares de soja, genótipos de soja que ainda não são comerciais. Tá. No primeiro momento foram 34 genótipos de soja Caramba. e a gente eh, realizou essas inoculações nessas cultivares em 2 épocas de plantio, no inverno e no verão. Tá. Com base, né, nesse Com screening que foi base, feito exatamente, com das base naquela amostras primeira seleção daqueles isolados mais que agressivos. vieram de amostras do campo mesmo, Exatamente. ali de várias regiões. E num primeiro momento, né, primeiro a gente fez no inverno, Uhum. as plantas, vista a condição climática, a planta ela se desenvolve menos, né, por causa do fotoperíodo ali, Sim, frio, e a gente teve um resultado muito impactante ali, apenas impactante em que sentido? 2% dessas cultivares elas foram, eh, vamos dizer assim, resistentes de aporte, e 2%. 2%, e 3,5% foram resistentes ao fusário. Esse foi o primeiro Caramba! momento. E a gente tornou a repetir esse mesmo ensaio no verão. E aí mudou a situação. Ocorreu a mesma coisa. As Poucas cultivares que foram. foram suscetíveis, elas se tornaram ser suscetíveis no verão, Uhum, e as que foram resistentes, elas se tornaram a ser resistentes no verão. no verão. Então, Exatamente. o comportamento, então, o desenvolvimento da doença, Eles, podemos dizer que não teve uma não, relação ele se com o repetiu, ambiente. né? Aham, No primeiro momento, eu digo que se a gente, já no primeiro momento, a gente fechou o postulado de Koch. Aqueles tá. mesmos sintomas, o que que é o postulado É, de isso que eu ia Koch? falar. Explica o que é o O postulado. postulado de Koch é quando a gente observa uma planta lá no campo, né, igual a gente observava as plantas acamadas, com necrose nas hastes, Uhum, podridão de grãos, né, e vagens, a gente conseguiu obter esses sintomas na planta no primeiro momento. certo. Então, a gente tornou a repetir no verão, conseguimos os mesmos sintomas.
né? E foi bem repetitivo, assim, aquelas cultivares que foram suscetíveis, elas se tornaram ser. Suscetíveis. E assim foi sucedendo. Isso, então, a gente pode concluir de alguma forma de que o ambiente não tem impacto direto no desenvolvimento do complexo de podridões? Olha, o ambiente ele tem sim um impacto, porque para haver a doença, a gente, né, na área da fitopatologia, Triângulo a da gente tem um doença. triângulo da doença. Perfeito. Então, a gente precisa ter um ambiente favorável, né? Aham, Um hospedeiro suscetível e um patógeno virulento. sim. Então, a gente conseguiu, através dessas condições, repetir, né, fechar o postulado de Koch, igual a gente observou no campo. Uhum. E aí a gente partiu para um segundo momento, que seria o segundo capítulo, né? E aí já eram cultivares comerciais. Então, já são cultivares renomadas, né? Que estão Sim. no mercado há alguns tempos, outras novas. E aí a gente começou a fazer as inoculações. Tá. A inoculação ela ocorre lá no estágio V2, Uhum. da planta. Que E isso reflete o que acontece na realidade mesmo a campo ou tem alguma metodologia específica que traz essa necessidade? não. Em termos assim, de inoculação, cada pesquisador, cada estudioso, né, assim, Uhum. ele adota uma metodologia. Tá, Não existe uma metodologia certa. Muitas das vezes no campo você tem uma pressão de inóculo bem maior do que, por exemplo, numa casa de vegetação, com certeza. né? Uhum. E nesse segundo momento nós testamos 54 cultivares de soja Comerciais. comerciais. Meu Deus. É, Que foram aquelas fotos que você me mostrou, que não exatamente. haviam as cultivares ali, mas eu me lembro das fotos. Uhum. Muito impactante É também. muito impactante. São patógenos muito agressivos hoje em dia. E qual foi o resultado? Eu imagino, né, que não Essas esteja... já foram diferentes um pouco daqueles genótipos de soja. Tá. Essas comerciais elas já foram um pouco a mais resistentes. Então a gente Mas teve um o percentual nível- maior de Mas o resistência. nível de suscetibilidade ainda Aumentou foram também. muito alto. E Em você pode torno aí falar... de 16% resistente e o restante todo suscetível. Meu Deus, é muita coisa. Mas isso assim, isso varia muito também de uma cultivar para outra. Tem cultivares que elas são resistentes a diaporte, porque são 2 fungos, Tá. né? E E ela aí, pode pra ser fusário, suscetível a fusário, e entendi. vice-versa. Ô, Gustavo, como é que é classificado se é suscetível ou se é resistente? Quais os fatores que são observados para qualificar? Olha, hoje na literatura, há vários relatos que você pode classificar uma resistente com base na severidade da doença, Uhum, né? E a severidade que nós estamos avaliando, que avaliamos na cultura da soja, é a necrose, porque tá, são patógenos vasculares. Então, entendi. muitas das vezes, o pessoal que está no campo, ele vai olhar grãos e vagens, Uhum, mas o problema não está só ali, ele está na não, haste da planta. entendi. Então, o seu trabalho foi abrir ali Exatamente, todas abrir a as haste. planta por planta e fazer essa classificação. Uhum. E aí, 16% só foram... resistentes. Vou fazer essa pergunta, eu imagino a resposta, mas você pode comentar alguma coisa em relação a quais foram os cultivares, mas se você fica à vontade também, eu sei que isso é bem polêmico. Olha, em termos assim, eu tô aguardando ainda para soltar essas informações, né? Porque é um Tá. trabalho ainda que acabou de sair das revisões, das correções. Então, Aham. em breve, eu acredito que até em maio, junho, esse trabalho está publicado e vai ter muitas informações aí para os produtores da Perfeito. cultura da soja. E é um trabalho, assim, impactante mesmo, né? Vai Exatamente. trazer muitas informações benéficas para os Uhum. produtores, no sentido de direcionamento do que escolher em regiões que têm uma pressão maior, Uhum. né, da doença, quais são os materiais mais adequados para isso, né? Exatamente. Porque veja bem, essas doenças, né, tanto diaporte quanto fusário, ela não é uma doença nova. Pois é. Ela vem lá desde a década de 80. Antigamente muito se falava, né, do diaporte sojai, que causava o apodrecimento da haste e a podridão dos grãos, né? Sim. E aquelas cultivares, eu falo que dos anos 2000 ali, é até recente, elas são resistentes àquela espécie, mas elas não são resistentes à outra. espécie Wickeri. É E o mesmo é interessante. válido para o complexo do fusário. Sim, a gente tem que olhar lá no detalhe mesmo, né? Não dá. Fusário é tudo igual? Não Não é. é tudo Diaporte é igual. tudo igual? Não Cada um é. tem uma morfologia, cada um tem um DNA. Meu Deus, que fantástico. E você participou da identificação dessa nova espécie? Ou foi Pela descoberta aqui no morfologia, Brasil? sim. Olha só. A gente, né, na nossa pesquisa, nós fomos um dos primeiros autores a citar essas novas espécies Aham. na cultura da soja, Que legal. principalmente o fusário do Euphaucotisporum. Que nome complicado, meu Deus do céu. Faz parte.
Muito bom. E quais foram, assim, o seu trabalho, enfim, como a gente já comentou, uma contribuição enorme. Quais foram os principais desafios que você teve? Porque o fato, assim, são muitos detalhes, né? Exatamente. Tá, então tem as amostras, você isolou, depois você teve que selecionar cultivares comerciais, de tudo o que você fez. O que foi o maior Bom, desafio? para mim, o maior desafio foi observar a estrutura morfológica do fusário. Só para mim chegar na conclusão, né, de conseguir ver as estruturas deles ali, os macroconídeos, os clamidosporos, foram 6 meses Meu Deus. para fazer eles purular. Geralmente um patógeno, né, quando você quer fazer eles purular, você às vezes apresenta um meio que você cultive ele em laboratório. Aham. O mais Tipo, o BDA, o mais famoso é o BDA, né, Aham, dentro do laboratório. E o meu V8, quando você quer fazer eles purular. tá, É um meio mais rico, mais nutritivo. certo. Já essa nova espécie, o Duofolcutisporum, ele, É diferentão. ele é um pouco diferente. Ele é diferente dos iguais. Ele, Boa, boa. ele não precisa de um meio nutritivo para eles purular. O que Ele é o explica isso? mais... Não sei É te dele, explicar, é é dele. uma característica dele. E Caramba, aí a gente utilizou um mil SNA com adições de folhas de bananeira estéreo dentro da placa ali junto com o meio. E aí sim, caramba. depois de muita leitura, muitas revisões, a gente conseguiu observar Essas estruturas. essas estruturas. Então foi o mais E difícil. eles E é a são base do trabalho, né? é Você a base do precisava. trabalho. Eu precisava identificar qual que era aquela espécie, né, morfologicamente. Aham, E aí o restante foi a parte de molecular, e daí foi tudo muito tranquilo, né? sim, Visto que os sintomas eles foram se repetindo nas cultivares. entendi. Especificamente, o de aporte, então, ele é bem mais complexo do que Sim. fusário. Eu Mesmo falo, porque fusário eu acho que já é mais conhecido, não tem uma espécie nova, não é? não, eu falo que ambos são complexos, né? Ambos Uhum, têm várias espécies, mas cada um tem uma peculiaridade diferente, tá. né? Mas o que os dois têm em comum, né? Ambos são patógenos, por exemplo, eu vou citar um meio de colonização desses dois patógenos. Tá. É, o Fusário Duofolcutisporum, ele é um patógeno saprópta. Ele Uhum, sobrevive, né, em restos de cultura, então ele está ali no meio, num ecossistema ali. tá. E esse fusário, ele tem que estar, como que eu posso explicar para você? Hum, ele penetra na planta através de ferimentos, Ah, então né? ele precisa de uma porta de Ele precisa entrada. de uma porta de entrada. E Ele ele sozinho também ele não ele tem condição. sobrevive em sementes, ele pode ser, Tá. né? E aí ele transloca via xilema da planta, Só via xilema. só via xilema. Tá. Já o de aporte, a colonização dele é por meio daquelas estruturas de sobrevivência dele, dos peritécios, né? Uhum, O peritécio, ele solta o ascósporo. Esse certo. ascósporo, ele vai começar a germinar. E através do contato direto ali com a planta, ele vai penetrar e colonizar na planta. Entendi. Então, Então, tem essa característica, tem que é essa uma característica. diferença enorme, né, entre Exatamente. eles. Por isso, o de aporte é mais agressivo. Depende. Ai, meu Deus, depende. Depende. A Depende frase que da é a palavra que a gente cultivar. gosta, né? Exatamente. Muitas das vezes eles podem ser mais agressivos e outras o fusário também ele pode ser mais agressivo. Entendi. Então tudo depende ali de como se comporta no ecossistema. Perfeito. Tá, e aí a gente tava falando, vou dar um passo para trás, a gente tava falando da constituição da sua tese, você falou desse primeiro capítulo, aí depois veio para as cultivares que já são comerciais, e Uhum. teve alguma coisa depois, ou esse foi o último? Tivemos a parte de plântulas também, né? Plântulas. Plântulas. A gente fizemos a inoculação nem nos cotilédonos mesmo. A gente pôde observar é, aquele complexo das podridões ali. A gente não Uhum. avaliou até o estágio final da cultura, mas Tá. a gente observou o que cada plântulo ali ela se comportava Mas nessas mesmas cultivares comerciais? nessas mesmas cultivares comerciais. Ah, que legal. E teve diferença? Não teve diferença. Ah, então. Ao que E, apresentaram resistente, elas tornaram-se resistentes. e as suscetíveis foram suscetíveis. Exatamente. Entendi. Interessante. Esse foi o último capítulo. E aí tem o capítulo de microscopia, que é onde a gente pôde Um observar. trabalho que vai dar um livro, né? Um livro. Meu Deus, que fantástico. Teve essa parte de microscopia de luz, né? E onde a gente pôde observar a translocação desses Uhum. patógenos via xilema, desde a parte
inferior, a parte média e a parte superior. Então, vocês foram acompanhando o desenvolvimento desses patógenos ao longo do eixo da planta. E como é que foi isso? De muito trabalho. Muito trabalho. Eu falo que ninguém faz nada sozinho, né? Sim. A gente teve parceiros que foram muito fundamentais, o professor Giuliatti com sua experiência, Uhum. o professor Silvino também. O professor Silvino também é aqui da UFO, né? Que da UFO, exatamente. E ele deu um suporte gigantesco pra gente. Uhum. E a gente pôde provar que esses patógenos eles estão presentes ali. E foi nesse momento que vocês conseguiram identificar essa questão da translocação via xilema? Exatamente. E a gente pôde observar ali os conídeos, né, as hifas, dentro do xilema da Ah, planta. isso que eu ia perguntar. Dentro do xilema, então, de estrutura, a gente tem conídeo e hifa. Exatamente. Só. Tá bom. Nossa, eu tô imaginando a trabalheira que foi fazer tudo isso em 4 anos. 4 anos. 5 anos, né, na verdade. 5 anos. Eu consegui finalizar os experimentos em 4 anos e o último ano eu fiquei por conta de escrever. De escrever. Por isso, gente, o Gustavo, a gente entrou na Juliagro praticamente junto. Vai fazer 1 ano em maio, né? E aí, tinha épocas que esse menino tava o puro nervo, o puro desespero. Só quem já escreveu uma tese sabe como é que é, né? Não é fácil, Não. É muito desafiador. Muito. E aí você tá trabalhando, você tem que cumprir os seus objetivos, né? E tem uma tese para defender. E como é que foi a sua defesa? Conta pra gente a experiência. A minha defesa... Demorou mais de 5 horas, né? Foram quase 5 horas, na verdade. Eu falo que foi uma experiência única. Ao longo do tempo eu fui perdendo até a voz, porque era muita... Também 5 horas falando direto, né? E é um tema muito questionado. Pois é. Mas, quem foram os membros da sua banca, Gustavo? Foram a Neucimara, da GDM. O professor Eduardo Mizubuchi, de Viçosa, a professora Ana Paula, da melhorista de soja aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor Giuliatti, e a professora Nilvaneira, ambos fitopatologistas. Certo. Um time de peso aí, com vários questionamentos. Imagino que o negócio não foi fácil, não. Mas foi gratificante, foi uma troca de conhecimento, porque ao mesmo tempo que você está apresentando, você também está aprendendo com eles, né? Com certeza. Informações para acrescentar. Sem dúvidas. Então isso foi muito louvável. Perfeito. E eu falo que eu me encontrei num doutorado, sabe? É mesmo? Sim. Que legal. A área da fitopatologia, ela sempre teve um espaço especial na minha vida, né? Desde o começo da graduação. E participar de uma pesquisa, poder desenvolver uma pesquisa tão impactante, né? Nos tempos de hoje. Sim. Para mim, eu me sinto muito honrado. E eu super te entendo, eu sei desse sentimento, né? A gente fica muito feliz de contribuir. E, de fato, a gente vê muitas... E assim, tem que tomar cuidado, né? Não tô desmerecendo outros temas, né? Que são, às vezes, até mais basais, vamos dizer assim. Mas quando a gente tem esse impacto de uma forma muito objetiva, é extremamente gratificante, né? E eu até puxo o questionamento, assim, qual que é o seu sentimento em relação ao que você pode causar de impacto, de fato, para a agricultura através desse trabalho que foi realizado aí a várias mãos, né? Mas que foi conduzido por você no doutorado. Olha, como eu falo, é tudo muito novo para mim, né? Eu tô com 32 anos, mas ainda eu sou um jovem, né? É isso aí, poder contribuir, até os 50 é jovem. Poder contribuir com um tema muito impactante. É gratificante porque a gente traz dados, né, com base científico mesmo, né? Sim. E isso, como que eu posso explicar? Serve de subsídios para estudos futuros, né, do programa de melhoramento genético da soja. Então, é um trabalho que vai ser lembrado aí por muito tempo. É isso, eu falo, a gente não vai estar aqui, né, daqui 10, 15, 20, 100 anos, mas muito provavelmente, em algum momento, alguém vai estar lá estudando alguma doença, alguma coisa, vai lá, Espíndola et al. 2026. E é isso que nós pesquisadores deixamos, né? Exato. A ciência em forma ali de uma publicação. Isso aí. Trazendo muitas informações relevantes aí para a agricultura brasileira.
Perfeito, perfeito. Show de bola. Gustavo, tem um quadro aqui no podcast que chama Visão MIP 2035, onde o agro de amanhã resolve um problema de hoje. E aí a pergunta, bem objetivamente, né? Que problema nós temos hoje que você gostaria ou que você acredita que estará resolvido lá em 2035? E aí a gente pode falar de um problema dentro da fitopatologia, de forma geral na agricultura. O que você pode trazer de expectativas? Olha, esse complexo dos podridões, eu espero que esteja resolvido, né? Por favor, né? Senão a gente vai perder muita coisa. Hoje em dia não é só a base de defensivo agrícola, né? As cultivares, as cultivares que são resistentes, elas é o pontapé inicial para um bom manejo das doenças. Sem dúvidas. Então, assim, para lançar um cultivar resistente a esse complexo das podridões, vai anos. Então, eu espero que esse problema já esteja sanado até lá. Sim, e a sua tese, o seu trabalho é base para isso, né? Para isso. Com certeza. E o produtor que, por exemplo, tiver acesso à sua tese, o que você acha que, de forma objetiva, o que a sua tese vai trazer de informação para ele que ele possa aplicar na sua lavoura ali? A escolha de uma variedade mais resistente. Isso, olha, gente, eu tô até imaginando a hora que for publicado esse trabalho, Gustavo vai ser chamado para vários podcasts, várias interações, para explicar melhor tudo isso, porque de fato, né, não tem, é muito, muito importante. E a escolha da cultivar é o pontapé inicial. É o pontapé, exato. Então, fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. E eu fico muito feliz de poder estar ali no dia a dia, né? Eu vejo ali, a gente tá sempre no campo e o Gustavo, sempre especificamente, comigo, né? ele mais no laboratório, Exatamente. né? E eu admiro tanto porque eu gosto de laboratório, a entomologia no laboratório é um pouco diferente, né? Pelo menos o que eu já pratiquei. E eu admiro muito todo o cuidado, né? Toda a tratativa minuciosa que você e todo o time que tá ali no laboratório dá enfim, pras amostras e pro trabalho que vocês fazem. Então, deixo aqui meus parabéns para vocês. É muito bom poder compartilhar e dividir com vocês, né? Todas as atividades. E quais são os próximos passos do Gustavo? O Gustavo vai fazer um pós-doc, vai para o exterior, vai levar isso para onde? Eu quero me desafiar ainda no mercado da pesquisa. Legal. E futuramente, sim, eu pretendo fazer um pós-doc, né? Eu falo que todo conhecimento é pouco. A gente nunca sabe de tudo. Nunca sabe de tudo. A minha pesquisa, eu falo que é o pontapé inicial. Tem muita coisa para acontecer. Para outros futuros estudos. Mas todo estudo é pouco e isso deixa a gente muito assim... O conhecimento, ele é gratificante à alma. Isso ninguém te tira. Muito bom. Olha, o conhecimento é gratificante à alma. Gostei muito da sua frase e concordo 1000%. E só para encerrar o nosso podcast, o que eu acho bem legal também, depois que eu comecei a acompanhar a sua rotina... Aos finais de semana você é produtor, né? Produtor, pecuarista. Pecuarista. Totalmente diferente, mas vivo no meio agro ainda. Pois é, comenta um pouquinho com a gente, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que é tudo muito separado e quem tá na pesquisa é só isso. Enfim, como que claro, né? Sem entrar na sua intimidade, vamos dizer assim, mas como é que é dividir a vida de pesquisador e agora não mais, mas antes estudante de pós-graduação, pecuarista, como é que é isso? Olha, Gabi, é muito gratificante, eu me sinto muito feliz no campo, né? A paz que o campo nos traz, não tem preço que se paga, é só a gente que vivencia, né? A gente que nasceu ali no berço do agro, os desafios, a vivência, né? As incertezas. As incertezas. Tem anos que você vende bem, tem anos que você produz bem, né? Esse dia eu tava conversando. Altos e baixos. Exato, eu tava conversando com uma colega que ela falou: olha, produtor, às vezes as pessoas olham, nossa, o produtor ganha muito dinheiro. Mas da mesma forma que ele ganha muito dinheiro no ano seguinte, já, né? Então, mais um motivo para que a gente esteja inteirado e se atualize sempre através da pesquisa, enfim, das diversas ações, para que a gente faça o melhor manejo, seja na agricultura, na pecuária, né? Muito bom. Mais algum ponto? Não, somente isso, Gabriel. Eu te agradeço mais uma vez, né? Imagina. Se despeça também dos nossos ouvintes. O que você tem aí para falar, deixar de recado? Bom, pessoal, aguarde aí que em breve vocês terão muitas informações, informações relevantes
e que vai servir de subsídios aí para muito tempo, para toda a comunidade aí da sojicultura brasileira. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Eu sei que a gente tá numa fase super corrida, né? Faz parte É sempre. A gente nunca tá tranquilo, Nunca né? tá tranquilo. Sempre tem alguma coisa. Então, agradeço pela sua disponibilidade, por Eu ter que agradeço mais aceitado uma participar. Imagina. E mais uma vez, deixo os parabéns aqui pelo seu trabalho, que de fato é muito impactante, tem muito valor lá na ponta, né? Então, tanto como subsídio para outras pesquisas, mas para o produtor hoje, né? Que está aqui para tomar a decisão. Certo, né? Perfeito, exatamente. Muito bom, gostei muito de gravar esse episódio, aprendi bastante. Muito obrigada, fica o convite para próximas oportunidades. Depois, de repente, a hora que for publicado o trabalho, né? E a gente puder a gente pode trazer, falar mais abertamente. Exato. Muito bem. Obrigada, Gustavo. Eu agradeço mais uma vez. Para você que acompanhou aqui o nosso episódio até o final, o meu muito obrigada de coração. Se ainda não curtiu, curta a nossa página, deixa o seu famoso like, o seu comentário, interaja com a gente, traga suas sugestões. Aproveito também para fazer mais uma vez o agradecimento à Brava Terra e à Agribela, que são as empresas apoiadoras desse episódio. Sem vocês, não seria possível fazer tudo isso. E, como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.